Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como estamos? Semana passada nós ficamos sem live, mas nessa semana estamos voltando a nossa live. Vamos falar um tema aí que é de interesse de todos nós, né? Interesse de todo mundo. Espero que a gente possa compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que é a varredura das adrenais, que muitas pessoas ficam preocupadas em como fazer essa varredura. Nós estaremos conversando a respeito desse órgão que faz parte dos nossos exames de rotina. Boa noite para todo mundo que está entrando aí, pessoal que está chegando, quem ainda vai chegar. Nós vamos discutir um pouquinho a respeito de adrenais. A gente tem conversado bastante com relação a alguns assuntos que são de importância, né? Da varredura da ultrassonografia. A gente tem batido um papo. Pessoal da mentoria que está fazendo mentoria, a gente está sempre interagindo com vocês aí, tentando ajudar nas soluções que se possa ter durante a rotina diagnóstica. Então, estamos aí mais uma vez para falar um pouquinho sobre um assunto que muita gente se preocupa, muita gente tem receio ou ainda tem dificuldade em estar fazendo essa varredura. Isso é muito importante. Mateus, os dois Mateus aí, Mateus Batagim, Mateus do Rim, um abraço para vocês. Às vezes a gente deixa passar em branco aqui, não fala o nome de alguém que está aí, mas eu agradeço todo mundo que estiver ouvindo, a Júlia, pessoalzinho que vai entrando que já conhece a gente, já foi aluno, alguns que não foram alunos ainda. Mais uma vez lembrando que a mentoria está acontecendo, então a mentoria é um projeto da ECOA, qual eu fico à disposição para a solução de problemas, quais você encontra na sua rotina, na varredura, na formação de imagem, na técnica, na descrição ou até na própria informação imaginológica, tentar entender o que é que está acontecendo. Então a mentoria tem funcionado direitinho aí, já temos vários alunos que adentraram a mentoria e que estamos compartilhando nosso conhecimento, a nossa expertise aí de 22 anos já fazendo exames de ultrassom, certo? Bom, acho que nós podemos começar, vamos conversar um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, por favor, pode enviar sua dúvida que a gente vai tentar esclarecer. Caso a gente não consiga esclarecer qualquer tipo de dúvida pela live, a gente tenta esclarecer isso depois, né? Pelo direct ou algo do tipo, ou pelo próprio contato da ECOA. Então a gente tenta, de qualquer forma, esclarecer aquilo que você tem dúvida. Vamos lá. Quando nós começamos a falar de adrenais ou varreduras de adrenais, nós precisamos ter em mente e lembrar que a partir do momento em que eu estou fazendo a ultrassonografia, eu dependo de vários fatores
para que eu possa conduzir esse exame da melhor forma possível. O primeiro ponto que eu considero relevante é que nós, de alguma forma, temos que ter um treinamento, temos que ter passado por um treinamento, seja ele com um mentor, com um professor, num curso, ou seja ele de forma que você treine sozinho. Então a primeira coisa para a varredura de adrenais é nós termos total conhecimento de que fatores para esse desenrolar da varredura são extremamente importantes. Um deles é entender que anatomicamente a glândula adrenal ou as glândulas adrenais, elas são de tamanhos inferiores aos órgãos mais comuns que nós costumamos avaliar. Elas são um dos órgãos menores que existem no organismo no momento da varredura abdominal, e isso já vai trazer para nós uma dificuldade. Lembrando que nós vamos trabalhar de qualquer forma pacientes que são muito pequenos, 500 gramas, 1 quilo, até pacientes de 50, 60 quilos. Claro que nós temos uma média na nossa rotina, onde nós geralmente temos a maior média de varredura. E essa média de varredura, ela ocorre com pacientes entre 5 a 20 quilos. Isso é a média. Então, nesses pacientes, ou em qualquer outro, as adrenais elas já fazem parte da técnica de varredura do abdômen total. Nós, como vendemos hoje comercialmente a varredura de um abdômen total, dificilmente nós recebemos solicitações de exames específicas para um órgão ou um sistema, dificilmente nós recebemos essa varredura. A solicitação assim, nós fazemos a varredura total. Fazendo a varredura total, inclui-se todos os órgãos dos sistemas. Um ponto relevante também para nós lembrarmos é que as adrenais elas não podem deixar de serem varridas ou visibilizadas durante o nosso exame, porque muitas enfermidades que estão ligadas a enfermidades sistêmicas ou generalizadas dos nossos pacientes, enfermidades crônicas, fazem parte de doenças esteroides. E essas doenças esteroides, na maioria das vezes, podem ter o envolvimento das glândulas adrenais. Então, o ponto fundamental da nossa varredura, num primeiro momento, é o conhecimento anatômico dessas adrenais. Nós lembrarmos que elas são colocadas ou são encontradas no momento da nossa varredura médio cranialmente aos rins. Num primeiro momento, aqui eu não vou determinar ou esclarecer a técnica, o método de como se encontrar as adrenais, mas eu vou dar algumas dicas onde o primeiro passo que você faça é encontrar a adrenal através da referência renal. Então, encontre o rim, parta para a sua varredura médio-cranialmente a este rim, sendo que, se nós dividirmos em quadrantes o nosso paciente, nós sabemos que esse abdômen é dividido em abdômen cranial, médio e caudal. Quando nós temos esta divisão, além desta divisão, nós temos uma divisão dorsal e ventral, que faz com que nós entendamos que os órgãos, numa resolução espacial, podem estar em linhas diferentes da sua varredura. Com isso, é super importante que no momento em que você esteja fazendo a varredura, você entenda topograficamente aonde a adrenal se encontra e faça de forma sutil. Eu sempre explico para os meus alunos, para as pessoas que fazem curso ou do mentoriado, ou seja assim, eu sempre explico o seguinte:
faça a varredura de forma com acurácia, com minuciosidade. Nós estamos muito acostumados no decorrer da nossa varredura, no decorrer da nossa vida profissional, sair de um órgão, de uma estrutura grande, como a bexiga, por exemplo, e migrar a nossa varredura até uma região de abdômen médio, onde eu consigo transportar esse movimento de forma muito longa e até com uma certa energia. Porém, quando nós estivermos fazendo as varreduras das adrenais ou de outros órgãos que são menores, mais difíceis de serem visibilizados, nós dependemos de uma formação de imagem, de uma qualidade de imagem, de uma condição desse equipamento transformar varredura em imagem melhor do que encontrar órgãos grandes. Então nós devemos sair com cuidado para encontrar as adrenais e lembrar desse ponto anatômico que é muito importante, que se eu transitar 1 milímetro para um lado com um feixe sonoro ou 1 milímetro para o outro, eu posso estar fora já desta varredura. Então é extremamente importante que nós possamos entender e ter esse conhecimento. Então o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que nós temos que entender que a varredura das adrenais depende de um conhecimento anatômico. Não basta você ter a técnica e não conhecer aquilo que você está procurando. Eu sempre brinco que as adrenais não vão aparecer na hora que eu estiver fazendo uma varredura aleatória, elas vão aparecer com uma bandeirinha escrito: ei, eu estou aqui, sou adrenal. Isso dificilmente vai acontecer. Somos nós, como ultrassonografistas, que estaremos implantando a varredura e fazendo com que essa varredura aconteça da melhor forma possível, e sou eu quem encontro este órgão. Sou eu quem consigo entender qual eixo eu devo fazer de varredura. Eu noto que às vezes, aqui uma dica muito importante, eu noto que às vezes acontece de o profissional que vem fazer um treinamento, o profissional que vem estar conosco aqui na ECOA, o aluno, ele tem a certa dificuldade ainda do conhecimento dos eixos, do reconhecimento biplanar que a imagem ultrassonográfica mostra. E fica esperando muitas vezes uma resolução tridimensional que não acontece na varredura do ultrassom 2D ou bidimensional. Essa montagem tridimensional, ela vai acontecer dentro da minha condição sensorial, né, ou cognitiva, conforme eu estou fazendo essa varredura. Então é muito importante o primeiro passo ter um bom conhecimento anatômico. Eu sempre falo isso. Um bom ultrassonografista, ele não precisa ser o melhor anatomista do mundo, mas ele precisa ser um bom anatomista. Ele precisa ter a condição e compreensão de entender que no momento da varredura, ele precisa ter plena consciência de como este material, ou é a densidade desse parênquima, desse tecido, vai se expressar para você na varredura, vai se expressar para você na formação de imagem. Então o primeiro ponto é entender e saber quem é a adrenal. E como é a adrenal? A adrenal é uma glândula pequena, de bordos delimitados, na maioria das vezes bilobada. Eu sempre faço uma ilustração ou faço uma analogia de que não espere que você na sua rotina vai encontrar aquela adrenal de livro que você sempre procura ou sempre olha nas figuras dos livros de varredura de adrenal. Essa adrenal qual nós olhamos todos os dias, ela não tem aquele formato lindo e maravilhoso de uma borboleta ou de um amendoim, bilobada, homogênea, totalmente delimitada. Elas não são desta forma na maioria das varreduras. Elas podem ter um polo mais alongado, outro polo mais arredondado, mas elas guardam a silhueta bilobada em virtude da artéria frênico-abdominal que passa no meio dela. Alguns anatomistas e alguns fisiologistas consideram que o bilobamento ou
a repartição da adrenal em aparentemente duas porções, elas acontecem em virtude do material da adrenal ser friável e conforme a frênico-abdominal pulsa, ela marca esta adrenal e faz com que ela se torne bilobada. Então o primeiro ponto é entender e conhecer realmente a topografia, a relação de sintopia com os demais órgãos, para que você consiga encontrar a adrenal. Na dificuldade desta, nós temos que sempre seguir uma referência. Partir a varredura da referência dos rins, indo ao centro ou medialmente, sem cruzar a aorta. Sempre que nós cruzarmos a aorta abdominal, nós já passamos a varredura da adrenal. Porque a adrenal, ela se coloca exatamente no ângulo de bifurcação da artéria renal com a aorta abdominal. Então é extremamente importante que, caso eu não consiga, num primeiro momento, fazendo uma transição de varredura técnica, que é totalmente técnica esta varredura num primeiro momento, é um treinamento manual, é um treinamento cognitivo, né? É um treinamento onde nós usamos as nossas funções motoras, nós vamos encontrar lentamente esta situação de topografia e não encontrar a adrenal. Nós precisamos então chegar à varredura através de uma referência. E a referência sempre será partir observando a artéria renal. A partir do momento que eu consigo ter toda essa condição de análise, a partir do momento que eu consigo entender realmente e montar na minha cabeça esta varredura, é extremamente importante que eu consiga visualizar isso na minha cabeça. Eu me lembro que uma das dicas que eu dou e uma das coisas que eu mais fiz sempre é mentalizar a varredura de um exame de ultrassom. O dia que nós estivermos conseguindo fazer isso, vivenciar de olhos fechados, como se você estivesse treinando realmente fisicamente e observando que você consegue visualizar esta varredura, essa transição, este é um grande treinamento e uma qualidade de transformação da imagem adquirida biplanar para uma transformação tridimensional, pois o nosso paciente ele é tridimensional, mas as nossas imagens são adquiridas apenas nos eixos X e Y, porque nós não trabalhamos de forma tridimensional nas varreduras convencionais. Uma das outras coisas que é extremamente importante para nós quando nós estamos fazendo essa varredura, se eu já tenho essa condição técnica, se eu já tenho a condição de conhecimento anatômico, uma das coisas importantes para que eu consiga fazer essa varredura de forma bem importante é eu ter um bom equipamento. Quando eu tenho um equipamento qual traz a qualidade que supera a expectativa da visualização, eu consigo enxergar. Não é que existam equipamentos que não possam ser utilizados ou que não possam trabalhar. Mas quem já teve oportunidade, eu falei disso no curso online que nós estamos fazendo, né? Eu falei disso a respeito de que se você ainda não teve oportunidade, conheça novos equipamentos. Mesmo que você não possa adquiri-los, conheça novos equipamentos, faça testes, reconheça o quão é diferente você trabalhar com uma tecnologia que pode ser limitante. Infelizmente no mercado nós temos muitos equipamentos que podem ser limitantes, que podem trazer uma certa limitação. Porém, a maioria dos equipamentos quais são utilizados na medicina veterinária dão condições tranquilamente de você avaliar as adrenais. Dão condições suficientes de você encontrar as adrenais. A nossa sorte, num primeiro momento, que eu acho que isso inclusive, fica aqui a minha observação, eu acho que isso inclusive vai mudar daqui um pouco.
nós como médicos veterinários ultrassonografistas e como pessoas que damos um diagnóstico técnico, nós seremos cobrados por informações quais as outras áreas vão aumentar a sua abrangência de informações e vão cobrar essas informações nossas também. Nas adrenais, uma das coisas que eu acho que pode acontecer nós temos que enxergar mais do que nós enxergamos hoje. Eu me recordo por todos os equipamentos qual eu mexo, por todos os equipamentos qual eu trabalho, de testes muito fáceis que eu realizo entre um equipamento e outro, aonde eu, compondo um exame da técnica de varredura de adrenais, que é o assunto nosso de hoje, pegando o mesmo paciente, numa mesma situação, no mesmo momento, com 3, 4 equipamentos diferentes, de marcas e modelos diferentes, nós entendemos fundamentalmente como eles são totalmente implicantes na nossa técnica. O quanto eles realmente implicam e faz com que nós possamos enxergar muito melhor através da tecnologia de ponta. Então isso vai fazer uma diferença para nós muito grande. Por quê? Voltando aonde eu estava conversando, se nós estivermos fazendo uma varredura de adrenais, em alguns momentos, hoje, o que nós precisamos é fazer mensurações técnicas dessa adrenal. Então, a partir do momento em que eu encontrei essa adrenal, eu preciso caracterizar o seu tamanho, levando em consideração o seu comprimento, o teu polo cranial e o seu polo caudal. Os últimos estudos vêm trazendo configurações onde, se falando aqui a grosso modo, nós utilizamos a média em crescimento ou relação, onde duas adrenais, né, nós iremos avaliar, e onde, se caso as adrenais para animais com menos de 10 quilos estiverem com um dos polos com a sua largura, sua espessura maior do que 0,5 centímetros, meio centímetro, né? Nós classificaremos uma hiperplasia. E para animais de mais de 10 quilos, nós classificaremos a partir de 0,7 centímetros ou 7 milímetros. E isso levando em consideração qualquer polo. Não necessariamente eu tenho que ter os dois polos aumentados. Até porque, segundo os especialistas endócrinos, que eu já vou falar deles um pouquinho, os especialistas endocrinologistas que estão atuantes na nossa área hoje, eles alegam que, na maioria das vezes, um polo se hiperplasia mais que o outro. Como, da mesma forma, um polo das adrenais é mais acometido por neoplasias do que o outro. Esses próprios endocrinologistas são as pessoas que, em pouco tempo, é o que eu venho tentando falar e enxergar, e acredito que realmente isso vai acontecer. Hoje em dia, a única coisa que esses endocrinologistas nos solicitam é que nós avaliemos essas dimensões. Porém, os equipamentos mais sofisticados já estão dando qualidade suficiente para nós visualizarmos, além da estruturação morfológica dessa glândula, encontrar as suas porções, entender a sua córtex e a sua medular. E isso nós conseguimos ver muitas vezes, conforme nós estamos fazendo ou realizando a nossa varredura. Da mesma forma com que há algum tempo atrás o que nós avaliávamos eram medidas maiores do quais essas que eu citei, em algum momento nós poderemos, e tivemos essas medidas alteradas, trazendo para um número menor, porque se tinham adrenais quando nós estivéssemos fazendo a varredura, né?
a partir do momento que nós estivéssemos fazendo a varredura, nós não a classificávamos como hiperplásicas, porém esse animal, esse paciente, ele era clínico, sintomatológico e comprovava-se enfermidades hormonais. Sendo assim, essas dimensões foram se alterando, chegando às medidas quais nós temos hoje. Como nós não somos cobrados em nenhum momento nessa situação de hoje, onde nós precisamos distinguir cortical e medular das adrenais, contorno, mas sim só as dimensões, num breve futuro, eu acredito que nós estaremos tendo, sim, que determinar se nós enxergamos essas características regionais das adrenais. Por que isso? Porque a partir do momento em que nós começarmos a encontrar adrenais que estão com seu tamanho fisiologicamente dentro da normalidade, mas esses animais começarem a apresentar sintomas para as doenças corticoides, para as doenças hormonais, né, do hiperadrenocorticismo, por exemplo, que seria o mais evidente para nós nesse momento, nós começaremos a ser cobrados para entender se naquele paciente eu tenho uma dimensão normal, porém uma alteração estrutural. E eu não estou falando de neoplasia, eu estou falando de textura e ecogenicidade. Então eu acredito muito que nós chegaremos nesse futuro muito em breve e quem vai poder nos ajudar neste momento é a tecnologia. Como eu disse para vocês, eu já realizei vários testes com equipamentos diferentes no mesmo paciente e é muito interessante como alguns equipamentos localizam a adrenal, nós, óbvio, fazendo a varredura, com uma certa dificuldade, mas a encontramos. Outros nós a encontramos com maior facilidade pelas distinções das ecogenicidades dos tecidos periféricos. Outros nós encontramos com muita facilidade. E nesses três equipamentos nós enxergamos coisas diferentes. Limites diferentes, texturas diferentes e ecogenicidades diferentes. Mas nós ainda não estamos tendo problema para esta varredura de adrenal neste momento, porque não estamos sendo cobrados dos detalhes. Mas esses detalhes já estão acontecendo. Vejam outras situações que nós já estamos sendo cobrados. Situações da varredura de pâncreas, situação da varredura de aparelhos trato gastrointestinal do felino com uma certa qualidade, de linfonodos, de estruturas que são importantes, que trazem informação, de pequenas neoplasias, de dilatações ou distensões em vasos ou em sistemas linfáticos ou em ductos, ou seja lá em qual sistema nós estaremos falando, nós já estamos sendo cobrados desta qualidade. Nós já estamos sendo cobrados de um aprimoramento. Então isso é extremamente importante. Então, adrenais, pâncreas, eles fazem hoje parte da varredura do abdômen completo. Não tem como nós não fazermos esse tipo de varredura. Ok? Muito bem. Eu quero aproveitar aqui de novo para lembrar, tem mais gente chegando. Nós estamos falando sobre adrenais, estamos conversando um pouquinho sobre adrenais, sobre a dificuldade da varredura, sobre a condição técnica que é esperada do profissional qual está fazendo essa varredura, de um treinamento específico, de uma condição de estudo e de treinamento que é importante para que a gente conheça tudo. Se você tiver alguma pergunta, algum caso, alguma coisa, por favor, pode enviar para o nosso direct, nós estaremos tentando responder. Quando nós estamos fazendo a varredura das adrenais, então, é super importante que eu reconheça a sua morfologia, saber se ela está normal, contornos abaulados, contornos irregulares, polos abaulados, textura homogênea, heterogênea, ecogenicidade preservada, formação de novas estruturas na adrenal,
Então, neoformações, as neoplasias, e lembrar que isso tudo é de grande importância para nós. Mais importante ainda, junto com esta varredura de adrenal, eu gostaria de deixar salientado aqui, ou fazer um lembrete, de que é extremamente importante quando nós estivermos fazendo a varredura das adrenais, é extremamente importante que a partir do momento em que eu reconheça a varredura da adrenal, que eu entenda que a partir desse achado, eu já tenho que numa varredura de abdômen total me preocupar com outros órgãos. Quais órgãos seriam esses? Quais órgãos poderiam estar sendo envolvidos na varredura de uma doença de adrenal? Possivelmente o fígado, o sistema biliar, o pâncreas. Então é uma complementação de informação que quando eu estou fazendo esta varredura e tenho esse achado da adrenal, possivelmente eu posso encontrar e determinar uma já ação existente dessa enfermidade intrínseca neste paciente. Por mais que muitas vezes esse paciente não esteja demonstrando sinais clínicos, e eu gostaria de deixar aqui a minha experiência, dizendo que de cada 10 exames de fêmeas que nós realizamos no dia, 50%, se não 60%, nós encontramos achados de alterações em adrenais. Não sintomáticos, subclínicos, mas dentro da variação dos pacientes, da idade que esses pacientes têm, de como ele está se apresentando, muitas vezes nós conseguimos caracterizar um achado de preocupação a se investigar. Então é muito importante que através da varredura das adrenais você consiga montar um esboço da sua varredura, tentando entender se realmente você pode ter uma doença hormonal acontecendo e funcionando já. Pois os sintomas clínicos externos, exteriorizados nesse paciente, podem demorar mais para acontecer, podem demorar mais para aparecer. Então o médico ultrassonografista muitas vezes pode startar uma investigação através de um achado da adrenal, pode startar uma investigação que vai fazer com que a vida deste paciente tenha uma outra condução clínica e que pode realmente descobrir o que está acontecendo com este paciente. Então nós, como ultrassonografistas, fazendo a varredura das adrenais, é muito importante que eu consiga fazer isso e trazer uma conclusão diagnóstica para o profissional qual está avaliando, ok? Uma outra informação que eu queria dar sobre as adrenais é que muitas vezes nós temos uma dificuldade em virtude dos gases que compõem a topografia da adrenal, por ela estar situada muito próxima aos intestinos. Mas eu queria aqui dar uma dica que a partir do momento que você estiver fazendo a varredura das adrenais, estiver realmente conduzindo-se para esta varredura, estiver conseguindo realmente entender e enxergar as adrenais, sabendo das referências a serem utilizadas, as adrenais são um dos poucos órgãos que nunca modificam o seu lugar. Elas não saem da sua topografia. Elas podem ser comprimidas por uma estrutura que tenha um desenvolvimento, um crescimento muito grande ao seu redor, que venha compor uma pressão, porém sobreposição nunca. Ela pode ficar difícil de ser avaliada em virtude da compressão e do contato íntimo com a estrutura qual está com aumento de volume
e ocupando parcialmente a sua topografia. Mas as adrenais, elas nunca saem do local. O rim sai, mas as adrenais não. Então, se você treinar a sua varredura de forma sempre a partir do rim, migrar sua trajetória de varredura pela artéria renal, você vai chegar na bifurcação, por mais que ela já não pareça mais uma bifurcação entre a artéria renal e a aorta abdominal, e vai encontrar cranialmente a bifurcação da artéria com a aorta, a sua glândula adrenal, ou a glândula adrenal do paciente qual está sendo avaliado. Então isso é uma dica muito importante. Teoricamente, os achados quais nós podemos ter durante a varredura de adrenais, na maioria das vezes, são aí as hiperplasias. Essas hiperplasias, elas podem vir ou serem acompanhadas de apenas um aumento de volume. Lembrando aqui de novo que quando eu falo de um aumento de volume, nós estamos tratando uma média mensurável de largura dos polos, seja cranial ou caudal, de meio centímetro, 0,5 centímetros para animais abaixo de 10 quilos e 0,7 centímetros para animais acima de 10 quilos. Essa é a média utilizada neste momento para a varredura quais nós fazemos. Não importando qual polo esteja, se um polo estiver com 0,7 e o outro com 0,3, nós temos um aumento. Se ambos estiverem com 0,7, nós temos um aumento. Isto é muito importante para nós entendermos que sonograficamente isso é considerado uma hiperplasia. No seu eixo de comprimento, nós não temos grandes classificações a serem feitas. Já foram encontradas várias adrenais quais tenham aumento de volume no seu comprimento, mas mantenham a relação normal de avaliação da varredura dos polos, e esse órgão ele não apresentou a enfermidade. Então, quando nós nos preocuparmos com a varredura das adrenais, a principal varredura, hoje os endócrinos têm pedido para que nós façamos a mensuração tanto do comprimento e dos dois polos. Não existe uma grande importância para o aumento no comprimento, e sim nos polos. Não importa, mais uma vez, eu vou falar aqui de novo, eu já tinha dito isso, mas eu vou repetir porque houve uma pergunta aqui da Karen. Não importa qual é o polo. Se você tiver um polo, vamos considerar uma varredura. Eu faço a varredura da adrenal esquerda, ela apresenta 2,3 centímetros de comprimento, é um animal abaixo de 5 quilos, 0,8 de polo cranial, 0,3 de polo caudal. É considerado sonograficamente uma hiperplasia. Vou além. Faço a varredura da adrenal direita, ela encontra-se com 2 centímetros de comprimento, 0,3 de polo cranial, 0,3 de polo caudal. Eu tenho um polo aumentado em uma adrenal, sonograficamente é citado uma hiperplasia. Quando eu pego esse exame na minha rotina, eu geralmente classifico essa hiperplasia a esclarecer. Por que a esclarecer? Porque ela depende de uma investigação.
É necessário que se faça uma investigação para entender se esse animal ou esta hiperplasia está ou não funcional. Um outro achado que é muito comum para nós na varredura de adrenais é a seguinte: quando nós estamos fazendo a varredura de adrenais, nós podemos nos deparar muitas vezes com neoformações nas adrenais. Esta neoformação, na maioria das vezes, é um feocromocitoma. Isso é estatístico, isso é literário. Na maioria das vezes é um feocromocitoma. Na maioria das vezes ele tem um aspecto extremamente nodular e bem definido. E na maioria das vezes ele é afuncional. Na maioria das neoplasias de adrenais, nós não temos hiperadrenocorticismo. Isso é uma estatística muito comum dos endocrinologistas. Outra estatística muito comum para as doenças de adrenais, para os hiperadrenocorticismos, é que o hiperadrenocorticismo hipófise dependente é muito mais comum do que o adrenal dependente. A diferença básica para nós, quando nós estivermos fazendo a varredura, a hiperplasia vai acontecer do mesmo jeito, certo? É uma hiperplasia normal, do hipófise dependente ou do adrenal dependente, é a mesma informação que eu tenho. A única coisa é que, na hipótese de eu estar fazendo a varredura ou a análise de um hiperadrenocorticismo hipófise dependente, eu vou ter hiperplasia bilateral. Ok? Quando eu estou fazendo o ultrassom de um hiperadrenocorticismo adrenal dependente, eu possivelmente vou ter uma adrenal hiperplasiada. Isso é uma hipótese, é uma estatística. Eu vou ter uma adrenal hiperplasiada ou estão acometidas por uma neoformação funcional. Ok? As neoplasias ou as neoformações de adrenais ou o hiperadrenocorticismo não são enfermidades tão simples de serem tratadas. Dependem muito hoje de realmente esses pacientes estarem na mão de profissionais especializados. São enfermidades que causam muitas doenças secundárias, como a diabetes, insuficiências hepáticas ou pancreáticas. Então é muito importante que esse animal esteja sendo tratado por um endocrinologista ou por um clínico médico veterinário que tenha conhecimento dessas enfermidades, expertise para o tratamento das mesmas. Geralmente também o tratamento dessas enfermidades são extremamente onerosos, né? São tratamentos longos e de custo muito alto. A remoção das glândulas adrenais na situação de uma neoplasia ou coisa do tipo, é muito importante que a gente tome cuidado, pois também deve ser feita por profissionais que saibam muito bem o que estão fazendo. Então, um diagnóstico preciso das adrenais, um diagnóstico de condição técnica ultrassonográfica que dê detalhamento dos acometimentos quais essa glândula está sofrendo, é muito importante para uma condução clínico-cirúrgica. É muito importante, então, o nosso papel. O ultrassonografista ele tem que se tornar, ou está se tornando, fundamental mais ainda. Muito fundamental para a clínica, principalmente nesses processos que são de enfermidades crônicas ou de órgãos que são difíceis de serem avaliados, ok? Bom, se alguém tiver mais pergunta, pode lançar a pergunta para a gente vai tentar esclarecer da melhor forma, ok?
Para quem está entrando agora, nós já estamos aí com possivelmente 2/3 da live concluída, onde nós falamos de varredura das adrenais. Geralmente, depois de um período, essa live vai para o IGTV, onde vocês possam assistir novamente, né? Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, pode enviar e nós vamos conversando aqui. Tem uma pergunta da Ana Cláudia, mas no laudo coloca-se essas possibilidades ou só coloca a esclarecer? Eu preciso que seja um pouquinho mais direta. Eu não entendi o que é que quais possibilidades. Vou tentar falar um pouco de cada uma. Vamos ver se eu consigo, se era isso que a Ana Cláudia queria saber e que os demais também vão ouvir. Primeiro ponto, sempre que eu encontrar uma adrenal aumentada, seja bilateral, unilateral, seja um polo, 2 polos, eu vou descrever. Sempre que eu descrever um aumento com morfologia alterada ou não, sem o envolvimento de uma neoformação, eu irei colocar hiperplasia de adrenal. Então, achado sonográfico compatível com hiperplasia de adrenal. Sugere-se hiperplasia de adrenal. Não sei qual é o termo que vocês utilizam na rotina de vocês. Ok? Quando eu encontro uma neoformação, aí sim eu coloco a hiperplasia / neoplasia. Quando eu tenho uma neoformação totalmente estrutural definida, eu coloco neoplasia. Porém, eu sempre vou colocar a esclarecer, pois isso precisa de um diagnóstico diferencial. Isso em todos os órgãos qual nós estivermos fazendo a varredura. Quando nós encontrarmos uma neoplasia, é importante que a gente cite sempre que o diagnóstico ultrassonográfico, ele não é um diagnóstico ultrassonográfico de conclusão definitivo. Ele é um diagnóstico ultrassonográfico de característica visual, da análise da morfologia, da textura, da topografia, da ecogenicidade. A função desse órgão, a estruturação clínica que esse órgão apresenta, deve se considerar através do exame clínico, de outros demais exames complementares. Então é sempre importante que a gente lembre desta condição. Ok? Acho que eu respondi. Se eu não respondi, Ana Cláudia, estrutura a pergunta de novo para eu tentar entender, mas eu acho que é isso. Sempre você descreverá aquilo que você enxergar, ok? Outra pergunta que nós temos aqui é da Karen. Qual a diferença do termo adrenomegalia e hiperplasia? Nenhuma, é a mesma coisa. Então, eu tenho um aumento de adrenal, uma adrenal grande, ela está hiperplasiada, porque a adrenal normal, ela não é grande, né? Ela não é megalo, ela não é hiperplásica. Então, você pode usar tanto hiperplasia, pode usar adrenomegalia, e eu tenho visto um pessoal usando hipertrofia. Eu não utilizo, eu utilizo hiperplasia. Mas quem se sente confortável e quiser usar hipertrofia, eu acredito que as adrenais ficam com o termo melhor para hiperplasia, hipertrofia. Eu acho que cabe mais para informações de ordem muscular e até dentro da fisiologia normal da atividade. Então eu utilizo hiperplasia, ok? Nem adrenomegalia eu também não uso. Eu uso hiperplasia de adrenal, tá ok? Bom,
Voltando então aqui ao que nós estávamos falando, é muito comum que nós tenhamos dificuldade para estar avaliando a varredura. Se assim tivermos, precisamos interpretar qual é a dificuldade que nós estamos tendo. O ultrassonografista ele tem condição hoje de entender se ele precisa de um equipamento melhor para trabalhar, se ele precisa treinar mais ou se a técnica ou o limite da técnica, um artefato, por exemplo, está sendo o causador da sua dificuldade de varredura de adrenais. Isso é muito importante. Esse conhecimento e conseguir entender o que é que está fazendo esta dificuldade. Caso você não consiga, você pode encontrar um colega que tem mais experiência ou um professor, ou seja, quem está por perto de você, ou se você faz uma mentoria, como a mentoria da ECOA, pode tentar te ajudar a esclarecer qual é o seu nível de dificuldade, né? Mas, como é difícil realmente a varredura de estruturas menores, nós precisamos entender todos esses fatores para que a gente possa concluir e chegar cada vez mais num diagnóstico de maior precisão, que é muito importante para os nossos pacientes, se tratando principalmente da varredura de adrenais. Mais uma vez aqui, eu gostaria de salientar que as adrenais fazem parte do exame de rotina da ultrassonografia abdominal de todos os animais, de todos os dias. Todos os pacientes, nós devemos constar em nossos laudos a varredura das adrenais, ok? Tem mais uma pergunta aqui, está faltando um pouquinho de tempo para a gente. A Letícia está perguntando o que seria um incidentaloma, uma neoplasia, uma neoformação. A partir do momento que nós temos uma formação qual eu, através do diagnóstico da ultrassonografia, não consigo determinar as suas características teciduais, celulares, de malignidade ou qualquer coisa desse tipo, é um incidentaloma. É um desenvolvimento que surgiu sem fazer parte ou ser parte daquela estrutura. Como na medicina humana eles usam muito a terminologia, além do incidentaloma, eles usam muito a terminologia teratomas ou coisas desse tipo. Então é muito importante que a gente consiga entender essa colocação, tá certo? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? A gente daqui a pouco tem que encerrar a live. Eu espero que tenha sido de bom grado para vocês. Talvez a partir de amanhã a gente já comece a citar um novo tema. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram discutir ou entender a minha opinião sobre este tema, por favor, coloquem no direct da ECOA e nós vamos fazer uma votação ou um sorteio ou qualquer coisa do tipo a respeito deste tema, e vamos conversar na próxima semana. Nossas lives estão sendo às segundas-feiras às 19h30. Eu queria falar para vocês também um pouquinho da nossa mentoria para os profissionais quais já trabalham com ultrassonografia e precisam de um apoio, de um suporte. Você pode estar trabalhando junto comigo, né? Você pode estar entregando suas dúvidas para mim em tempo praticamente real, aonde você envia sua dúvida e eu vou tentar ajudá-lo a esclarecer um diagnóstico, o esclarecimento de uma imagem, a descrição de um laudo, até a regulagem de um equipamento. Nós trabalhamos com um plano mensal, trimestral, semestral e anual. Venha fazer parte aí da nossa mentoria e ter um contato direto comigo, com a minha experiência e com o que a gente pode melhorar no desenvolvimento da nossa área de diagnóstico por imagem. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que nós estamos com as inscrições abertas para os cursos online. Nós temos o curso online de ultrassonografia abdominal,
E nós temos já os cursos online temáticos para vocês que já trabalham com ultrassom. Curso temático de oftalmologia, ultrassonografia oftálmica, ultrassonografia cervical, ultrassonografia gestacional de cadelas e também temos ecodoppler cardiografia. Estamos com as inscrições abertas e eu espero que vocês conheçam mais do trabalho da ECOA. Neste momento de pandemia eu desejo uma super boa sorte para todo mundo, né? Que todo mundo possa estar conseguindo realizar os seus trabalhos e que nós estejamos aí à frente para quando tudo isso acontecer de voltar, nós possamos voltar já engrenado, trabalhando bastante. Então eu fico à disposição de vocês para os próximos temas que vocês queiram discutir. Eu fico à disposição de vocês para conhecerem os nossos projetos, a mentoria e os cursos online. E agradeço mais uma vez por vocês estarem aí me ouvindo, estarem participando. Agradeço a todos que participaram. É super importante para mim que vocês estejam aí. Não importa se tiver 2 alunos, se estiverem 2 pessoas ou se estiverem 2.000 pessoas. O que importa é que nós estejamos aí compartilhando nossas informações. Isso é o mais importante de tudo. Ok? Eu agradeço a vocês pela participação, muito obrigado e espero que a gente possa conversar mais. Não esqueçam, citem os temas quais vocês desejam que nós conversemos. Podem ser temas que não sejam ligados à ultrassonografia. Talvez a gente possa detalhar algumas coisas muito importantes com relação à varredura de outros sistemas ou até que não esteja ligado à ultrassonografia. Poderemos discutir algumas coisas importantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço bastante que vocês estiveram aí e nós podemos falar de vários assuntos. Façam contato com a ECOA e conheçam todos os nossos projetos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima segunda-feira, às 19h30, com um outro tema, quais nós iremos estar divulgando aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais.